Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe aqui hoje o nosso amigo, né, Alisson Ivo, nosso ex-orientado de mestrado aqui do programa do PPG-VET, grande amigo, a gente conheceu aí antes, no tempo da pandemia, né, Alisson? É Sim, muita satisfação que você está aqui, você faz parte do Cuidando do Boi, e hoje você veio aqui compartilhar um pouco do conhecimento com a nossa turma, viu? Alisson, se apresente, fala um pouco da sua história, da sua trajetória, e fique à vontade para iniciar a apresentação. fala pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Antônio e toda a equipe aí do Cuidando do Boi por essa palestra, por estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Mais um bate-papo, né? Da nossa rotina, o que a gente faz, como a gente tem trabalhado aqui no oeste da Bahia. Tive o prazer de ser orientado pelo professor Antônio aí no período nosso de mestrado que a gente teve em Salinas, tive a oportunidade de conhecer o campus daí, estar participando aí de alguns momentos, como ele falou, do Cuidando do Boi, então eu me sinto em casa. E é um prazer estar aqui nesse formato, né? Não mais como ouvinte, mas estando aqui agora trazendo um pouco dessa experiência para vocês. E vocês podem ficar à vontade, tá? Para estar interrompendo a qualquer momento, para a gente estar conversando. E agradecer aos convidados, né? Todas as pessoas que a gente compartilhou o link, pediu para estar aqui. Alguns estão entrando ainda, outros em trânsito. Família toda tá aí, professor, todo mundo comparecendo para poder prestigiar esse momento nosso aqui, esse bate-papo, entender mais um pouco, né? O que a gente faz e como é que a gente tem executado a nossa rotina aqui no oeste da Bahia, né? Um cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado aí, uma realidade distinta, principalmente falando em chuvas, em cultural, mercado. Então, é nesse bate-papo que eu quero trazer para vocês um pouco dessa realidade nossa. E aí vocês ficam à disposição aí para fazer qualquer tipo de interrupção, certinho? Bom, pessoal, como o professor falou, eu me chamo Alisson, tenho 29 anos, cristão, baiano, iuiuense, tenho como formação aí técnica agropecuária, pelo Instituto Federal, né, de Campos Guanambi, também fui aluno de IFE, sei da realidade de vocês, sei como é que é esse dia a dia, a rotina. Tenho formação como médico veterinário pela Universidade Federal da Bahia e mestre em nutrição e reprodução animal pelo programa do BPGVET aí do IFE Norte de Minas Gerais. Atualmente, né, a gente tem trabalhado, temos como fonte de renda, temos uma loja agropecuária lá no município de Iu, que é a Provete, e temos trabalhado aqui no oeste da Bahia com um sistema de consultoria pecuária pela PECPlan. É um projeto antigo nosso que a gente resolveu reviver, né, reavivar nesse ano, depois de ter passado aí 4 anos aí dentro da área comercial. Então, assim, a gente conta essa experiência que a gente já vinha desde a época de consultoria via Senar, são mais de 6 anos de trabalho a gente fornecendo esse tipo de serviço, mais 130 projetos assistidos, e cada dia descobrindo que a gente tem muito a que aprender e muito ainda a contribuir, né? Quando a gente fala em produzir um alimento de qualidade, de ter essa responsabilidade aí de nutrir essas 210 milhões de pessoas que tem no nosso país hoje, mundo afora, né? Com essa facilidade do mercado de exportação. Todo dia a gente aprende um pouco, todo dia a gente tende a crescer mais e percebe que temos que contribuir mais, né? Para a alimentação saudável da nossa população como um todo. Bom, pessoal, só para a gente sentar aqui hoje na mesma página e tentar explicar para vocês como é que tem funcionado a nossa pecuária hoje, qual é o nosso cenário atual. A nossa população bovina hoje, isso falando a nível de Brasil, a gente está girando em torno de 234,4 milhões de cabeças, incluindo animais aí tanto com aptidão para leite, corte, animais artesanal ou com alguma questão mais de colecionador genético, de animais de boianão, vacanão, enfim, miniaturas. Nosso mercado gira em torno disso. É claro que a predominância é da bovinocultura de corte, dentro desses 234,4 milhões, do qual alguns números, né, eu gosto de trazer alguns números para a gente entender em que tipo de cenário a gente está, como é que tem funcionado o mercado. Nesse primeiro trimestre, hoje, de 2024, nós tivemos um abate de 9,24 milhões de cabeças, né, superando aí o mesmo período de 2023 com um aumento de 24,1%, mostrando um aumento desse consumo, um aumento da procura, né, que existe uma demanda por isso, do qual nós temos um faturamento de mercado brasileiro fechando 2023. Todos esses números aí são números do IBGE e da CNA, né, Confederação Nacional do Agro, então assim, tem toda essa fidelidade com a gente. Um faturamento aí próximo de 183,3 bilhões de reais, isso falando na pecuária de corte, e falando na pecuária leiteira, 83,4 bilhões de reais. Tudo isso para vocês terem noção de como a gente impacta hoje no PIB, né, que é o nosso produto interno bruto, de que 25% disso gira em torno, né, da nossa agropecuária, sendo 72,2%, isso falando em volume de dinheiro,
falando da agricultura, e a gente não está aqui para poder concorrer com ninguém, só mesmo para trazer os números e dizer que essa conexão entre agricultura e pecuária é finita de possibilidades, a gente não pode trabalhar de forma separada. Inclusive, uma das temáticas que eu quero trazer para vocês, falando em benefício de solo, o que a pecuária pode incrementar, é tentar trazer uma ideia, né, do sistema de integração lavoura-pecuária e de como isso pode interagir, agregar dentro de uma fazenda hoje, né, dentro de um projeto, não só financeiramente, mas também falando todos esses outros aspectos que podem contribuir dentro dessa propriedade, falando em qualidade de solo, enfim, e rentabilidade principalmente, né, que essa última coluna aí é o que a gente tem que dar retorno para quem nos procura, para quem confia no nosso trabalho, e quem investe no setor, ele quer esse retorno, essa rentabilidade. Então, dentro desses 25%, 72,2% é de agricultura, e 27,8% a gente fala hoje do setor pecuário, impactando diretamente no nosso produto interno bruto, levando a imagem saudável, né, que a gente tem do nosso país hoje fora, falando da nossa agropecuária, né, com os olhos que o mundo olha para a gente hoje. Acredito que ninguém tem conseguido fazer isso com números tão expressivos e ainda temos muito a percorrer, né? Apesar da área da expansão territorial muito grande, a gente tem muito a percorrer para poder entregar um produto cada vez melhor e mais eficiente, financeiramente e em qualidade nutricional para o consumidor final, que é o ser humano hoje, né? O que a gente tem de notícia? O que é falado hoje no mercado, tá? De alguns pontos negativos e alguns pontos positivos a respeito do mercado pecuário. Quem já assistiu uma palestra minha, até trouxe algumas notícias aqui, que eu fiz uma palestra no ano passado, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no Encontro de Consultores, e aí eu trouxe algumas notícias nesse sentido, algumas delas até se repetem, para a gente trazer qual o cenário, o que foi dito lá atrás, o que está acontecendo agora e quais são as nossas expectativas de futuro. Então, o Giro do Boi, um site que a gente tem bastante confiança, tem trabalhado bastante notícias do meio nosso agropecuário, onde o título da mensagem traz que o consultor projeta que em 20 anos, 40% dos pecuaristas sairão da atividade. Então, pessoal, existe a vertente de que se tem, sim, uma demanda crescente pela carne, que ela não vai ser prejudicada, as pessoas estão aumentando, estão nascendo mais pessoas, o consumo tem aumentado, mas que essa responsabilidade vai ficar apenas na mão desses 60%. Por quê? Segundo ele, a razão dessa falência dos 40% desses produtores de carne bovina é que eles não estão preparados para o dinamismo da atividade, para o que vai se decorrer, para o que vai se exigir o mercado, e até mesmo por questões de falta de tecnologia dentro da própria fazenda e por ciclos diferentes, né, do que a gente tem preconizado e do que o mercado tem exigido. Existe um mercado antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. E o elo entre esses três é o que vai dizer quem vai sobreviver no mercado ou não. Mais notícia. 50% dos pecuaristas podem deixar a atividade até 2040, diz a Embrapa. E aí é o que a gente pergunta, né? O que fazer dentro dessa situação? A nossa produção pecuária hoje é diferente? É suficiente para essa demanda crescente do mercado? O que a gente tem feito dentro da nossa pecuária? O que nós, como os alunos, consultores, profissionais, ciências agrárias, temos feito para poder mudar essa realidade? Aqui, mais uma vez, eu volto a falar, não para competir com áreas de soja, com lavouras de milho, enfim. A gente sabe da rentabilidade, do papel de cada um hoje, falando em alimentação humana, né? Mas, e também saber do potencial nutricional e da essencialidade, né, do consumo dessa carne bovina para a saúde humana. O que nós devemos fazer? O que nós temos feito para poder melhorar esse tipo de cenário? Tá? Tem também a questão positiva de alguns mercados que têm surgido, que há 15 anos atrás, se a gente falar sobre esse tipo de coisa, sobre um corte de um carré, um corte mais refinado, de uma carne com teor de marmoreio mais incrementado, a gente seria até motivo de chacota, sabe? Mas principalmente no mundo pós-pandemia, o pessoal tem se tornado mais exigente nutricionalmente, de por que buscar esse mercado, de que existe. Então, assim, DBO traz uma revista, né, traz uma notícia falando que o mercado de carne premium cresce 20%. O que é essa carne premium? É um animal que é abatido mais novo, né, de forma precoce, com teor de marmoreio mais elevado, a um baixo custo e que provavelmente vai implicar num teor de sabor melhor nessa carne. Então, da mesma forma que existem as notícias negativas, existem as notícias positivas, e o que vai dizer quem vai se manter no mercado, falando como produtor, são justamente quem estiver atendendo essas demandas. Claro que a baixo custo e entregando um produto de qualidade. Então, assim, para esse tipo de carne, a notícia traz que o varejista trabalha com um mercado de 70% a 80%, ou seja, uma rentabilidade de 70% a 80%. Eu conheço pouco tipo de comércio que tem uma rentabilidade dessa, principalmente se tratando do setor agrícola, certo? Que consiga incrementar
um valor desse de 70% a 80% aí de rentabilidade em cima de um produto, né, de cima do custo de produção do produto para poder vender. Mas é um mercado que tem surgido, né, com custo mais barato de produção, entre aspas, e que tem quem paga por esse valor para essa carne. Então, assim, o que tem diferente, né, essa notícia da Riagro, o que tem diferente nesses processos de produção de carne nobre? O que tem feito esse produtor? Principalmente está relacionado a fator genético, raça do animal, nutrição, isso aqui o professor tem know-how para fazer isso, a gente vê todo dia uma tecnologia nova, um aditivo novo, um processo novo, de se nutrir animais, e é mais a gente sabe que é só um elo da cadeia, e acima de tudo, quando a gente vai fazer um comparativo, né? O que a minha área produz? Então, esse tempo de criação desses animais é o que tem impactado bastante, tanto no resultado final, como eu falei, da qualidade da carne, como em diminuir esse ciclo e, consequentemente, fazer o capital de giro girar de forma mais rápida, dando um retorno mais rápido para os nossos clientes, né, que são os produtores rurais. Outra notícia, pessoal, da TOTS, né, maior banco de dados que a gente tem aqui hoje no Brasil, desse setor pecuário, falando que a produção de carne no Brasil, panorama e tendências como crescer no setor. Então, o que eles trazem essa notícia? Eu tenho tudo isso aqui para estar passando para vocês, esses artigos depois, falando de que cada vez mais, é um dos pontos, o consumidor aprende mais sobre esses produtos e começa a exigir mais uma qualidade melhor. Então, assim, hoje, aquele mercado nosso de antigamente, do cara que assava carne de vaca velha, acabou, cara. Hoje todo mundo pensa numa carne de um animal mais novo, um animal abatido com 18 meses de idade. A gente vê essa oportunidade do padrão China, esses animais que estão abatidos menos de 2 anos de idade, de um ciclo curto, e como eu falei, uma qualidade de carne melhor, uma maior rentabilidade para o produtor e uma maior satisfação do cliente final, que é o ser humano. E aí, notícia agora 2024. O aumento na produção de carne em 2024 garante abastecimento interno e exportações. Então, assim, o que a gente tem crescido e favorecido, é claro, com a implicação de tecnologia no mercado hoje, isso falando a nível de Brasil, que são os maiores exportadores, tem sido uma crescente fantástica, uma oportunidade de ganho e que tem trazido, né, alguns agricultores ou pessoas, né, de um outro setor para dentro da nossa área. Tá, isso pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso mais à frente. Como é que está o nosso cenário hoje? Como é que tem sido o nosso rebanho hoje? Numa crescente aí do ano de 2020 para 2024. Uma variação aí de 1,8%, né, de 23 para 24, 1,8% no crescimento da quantidade de animais. Então, nós temos hoje 242 milhões de cabeças hoje. Nossa produção de carne aumentando em 5,1%. E a população mundial crescendo 0,5%. Então, assim, população nacional, desculpa, crescendo 0,5%. Temos conseguido suprir até o momento, é claro, com um mercado mais exigente, é claro que com um nível de carne diferente, é claro, com um nível de produção diferente, mas ainda sente que tem muito a ser alcançado. Quando a gente pega hoje a média hoje, né, de cabeça por hectare, a média nacional, a nível do que a gente tem praticado aqui numa pecuária mais precisa, de até 9 vezes mais, ainda é um número bastante insatisfatório. E tem um mercado para isso, sabe? Tem como fazer isso, temos tecnologias para isso, principalmente, e mais ainda, a tecnologia desenvolvida para regiões semiáridas, né? Que é onde reclama bastante, e é uma realidade, essa escassez do período chuvoso, de como dá dificuldade de se produzir nessas áreas, né, com baixos índices pluviométricos, mas existe tecnologia para isso, e é isso que a gente quer tentar trazer para vocês aqui, né, diante dessa apresentação do pouco que a gente faz aqui, que tem dado muito certo. Bom, no comparativo entre 22 e 23, os principais produtos hoje que a gente tem na agropecuária brasileira, a gente fala dessa crescente e volta, né? Por exemplo, nós tivemos a regressão da produção tanto de soja quanto de carne bovina do ano passado para esse ano. Talvez por questões políticas, não sei, de exportação, importação, imposto, mas se existe um mercado a se buscar, o qual a gente já chegou a um índice bacana no ano passado, por que não trazer agora para esse próximo ano, sabe? Então a gente vê aqui 23,3 bilhões a menos de produção do ano de 2023 para o ano de 2022. Então existe esse mercado e por que não voltar a buscar esses números? E aí, mais um panorama do que a gente tem feito em termos de produção e dos nossos principais produtos. Vamos dar um foco aqui na carne bovina. O segundo maior produtor mundial hoje é o Brasil, e o maior exportador hoje somos nós, graças a essas tecnologias, graças à nossa expansão territorial, graças às nossas condições climáticas que são favoráveis. Mas é o que trago para vocês, amigos aqui que são alunos, consultores, todo mundo, sobre o nosso grau de responsabilidade, né, mais uma vez, em que produzir comida para 24,6% da população mundial. O quanto nós temos que buscar, o quanto nós temos que entender quais são as melhores tecnologias, o que vai adequar para cada tipo de sistema, que não existe uma receita de bolo. Volto a dizer, cada porteira é uma realidade diferente, mas dentro da porteira é o que a gente pode controlar. Então, é nisso que a gente tem que focar aqui hoje,
entender quais são os processos e etapas que a gente pode estar tentando ajustar, claro, para atender cada tipo de mercado, para atender cada tipo de demanda, diante do que nós temos também de fornecedores e diante da realidade de cada um, correto? Então, assim, as notícias boas, notícia ruim, o mercado está favorável, não está, enfim, tem um emaranhado de coisa aí, se você buscar aí hoje no Google da vida, a gente vai encontrar muita coisa, muita verdade, muita mentira também, por isso que a gente sempre buscar informações de sites idôneos e tal. Mas o que fazer? O que é essa pecuária moderna? O que isso pode incrementar? Bovinocultura hoje é vilão de tudo, é efeito de gases de efeito estufa, enfim. O que a gente pode fazer? Existe um estudo, pessoal, da empresa, do Instituto Integra, do Antônio Charquenet, uma pessoa bastante acessível, que atende hoje, né, em 4 países. Então, assim, ele busca informações, levantar um banco de dados. A que nível estão essas fazendas, o que eles estão produzindo e o que a gente pode fazer. Então, eu tenho aqui um número de vocês, só para a gente ter um parâmetro do que a gente tem feito, o que tem sido essas médias. 813 fazendas em 4 países diferentes, 2.123.000 cabeças avaliadas. Quando a gente faz a avaliação disso aqui é 1% do que tem no nosso Brasil hoje, tá? Então, assim, se 1% do Brasil hoje mede, imagina como é que está os outros 99% que a gente não sabe como é que está essa situação. Isso aqui é um estudo em cima de 128 mil hectares, né? Do qual são 128 mil hectares de agricultura, perdão, do qual 1.497.000 hectares de pastagem, onde foram também entrevistados 8.191 colaboradores da área, para a gente ter noção e trazer esses números aqui para vocês de como é que está esse nosso cenário hoje. Então, bora lá. Falando hoje em pecuária, em recria e engorda, os números que a gente tem aqui hoje do ano de 2022, 2023, a produção global de cabeça, de arroba por cabeça, média de clientes, daqueles 8 mil fazendas entrevistadas, 7,9. Média do top rentáveis, esses tops rentáveis, é uma avaliação que ele faz entre todas as fazendas que foram avaliadas, onde eles pegam os que vão ganhar mais dinheiro, os 30% ganham mais dinheiro, e os 30% de melhores indicadores, tá? Quando a gente fala indicadores aqui, são números técnicos, e aqui em termos de rentabilidade, só para a gente ter noção de como é que a gente está. Lembrando que estamos falando de um cenário de 1% das pessoas que medem, correto? Então, a gente tem ainda muito a melhorar, muito a se medir e muito a se avaliar. Por isso que eu falo, é um crescimento constante e uma busca constante por conhecimento e por práticas inovadoras que podem vir a incrementar, dando uma saúde melhor a todo o mercado e produção pecuária como um todo. Produção global de arroba por hectare. Média dos clientes, 23,3. Média dos tops rentáveis, que vão ganhar mais dinheiro, 25%, 25 arrobas, né? E média dos top de indicadores, 54. Então, a gente está falando aqui de quem faz de forma correta, de quem faz de forma como manda o figurino, um rendimento aqui de mais de 100%, além do que quem só faz, tá? Vale a pena lembrar, ressalto, que essa turma aqui que mede esses resultados representa apenas 1% do Brasil. Então, assim, se o restante não mede, a gente imagina a que nível a gente pode estar essa pecuária a nível nacional. Por isso que eu falo, temos expansão territorial muito grande, temos um número expressivo, né, do nosso rebanho hoje, mais de 200 milhões de animais, 234,4 milhões, do qual a gente ainda não se sabe como se produz, do qual a gente não se sabe se aquela conta fecha ou se não fecha. Por isso eu volto a repetir do quanto temos a evoluir ainda, apesar de estarmos ocupando o lugar de maior exportador hoje do mercado. Falando em produção, taxa de desfrute, ganho médio global, que é o que esse animal vai ganhar durante o dia, a média global hoje desses animais que medem, 567 gramas por dia. E eu falo para vocês de uma média geral a nível Brasil, desses que não medem, que não ultrapassa as 450 gramas por dia. Então é uma realidade completamente distinta das propriedades que são medidas e são avaliadas, conseguindo aqui 800,91 gramas por dia de ganho desses animais, né? E vamos trazer aqui agora para a realidade a pasto, saindo de 464 para 687. São 223 gramas a mais por dia, e a gente sabe quanto isso aí vai impactar no resultado financeiro dessa fazenda. Falando em lotação, hoje a gente fala muito de tantos animais por hectare, o que isso vai incrementar, aonde a gente pode chegar, falando em lotação, em expansão territorial. A realidade é que hoje, professor, falando em termos de Luiz Eduardo, oeste da Bahia, do qual o valor da hectare aqui vai gerar em torno de R$150 mil. Então, como é que eu vou competir hoje com a área de soja, com algum outro tipo de atividade, produzindo 1 UA por hectare? Quanto isso vai me retornar para um produtor que está produzindo média aqui de 82 sacas de soja a R$120, com um custo de 50%. Então, assim,
aonde a nossa pecuária deve chegar, aonde nós temos potencial para chegar, e a gente ainda tem batido cabeça com um sistema antigo, com a pecuária extensiva, de que não paga a conta do nosso país ainda, tá? Então, assim, você sai hoje de 2 UA por hectare para 3,86 UA, então, quase que 100%, né? Quase que o dobro de animais por área que a gente consegue colocar na pecuária, que é feita de forma intensiva, com conta, feita com a suplementação correta e, acima de tudo, com o planejamento feito antes de iniciar o projeto, né, que a gente vê hoje o pessoal trabalhando na vertente muito contrária, né, do qual compra os animais primeiro e depois pensa no planejamento e como é que vai executar. Isso eu não estou falando só de alimentação, estou falando de infraestrutura, manejo sanitário e tudo que se deixa a desejar, né, dentro desse percurso todo de produção pecuária. Falando em confinamento, custo das diárias hoje, isso aqui 2022-2023, em torno de 17,45, top rentáveis 17,28 e os melhores indicadores, desculpa, 14,67. Eu tenho uma diferença de R$3 na diária de cada animal dentro de um confinamento, por conta de não se mensurar ou não se fazer o procedimento correto, do qual é a realidade a gente consegue fazer. E ainda assim, eu tenho essa produção onde esses animais, a um custo maior, estão produzindo menos do que esses animais de um custo menor e produzindo mais. Então, assim, qual o rendimento de ganho disso hoje? Você vai trazer de uma fazenda que está com 68,2% para uma fazenda de 77,4%. O que pode deixar, pessoal, esses 9% aqui, qualquer tipo de negócio viável ou inviável. Quando a gente faz aqui uma taxa de retorno, principalmente falando da pecuária extensiva, do qual demanda a maior mão de obra, um faturamento por funcionário e uma relação de cabeça, quanto cada funcionário, quantas cabeças cada funcionário consegue gerir ou tocar. Numa pecuária mais extensiva, um funcionário para cada 664 cabeças, numa pecuária de melhores indicadores, um funcionário para cada 1.162 animais. E a gente sabe hoje da importância, né, da dificuldade que todas as fazendas têm, é uma realidade que isso aí que é para todos. Toda fazenda que a gente entra, o pessoal reclama não só da escassez, quanto do despreparo, né, dessa mão de obra, e não tem mais essa mão de obra especializada no assunto. Foi a profissão de vaqueiro foi uma profissão que não teve essa sucessão familiar, né? Ninguém sabe por opção de mercado, enfim, se isso é um ponto positivo ou não, mas é um número que importa para a gente, né? Falando de pecuária, e a gente tem que trazer aqui do quão importante é uma mão de obra especializada, um cara capacitado para poder tocar os negócios dos nossos clientes. Falando agora da parte mais financeira, que eu tenho todos esses números aqui para vocês e queria trazer aqui no final, se desse uma olhada aqui nessa margem sobre venda ou no lucro aqui por arroba, do quanto pode interferir de uma fazenda dessa, né, com a média dos clientes hoje, dessas fazendas a visitar, de 0,49 lucro por arroba, para uma fazenda que tem R$115,46 de lucro. Então, assim, uma discrepância muito grande de uma fazenda que dá certo e de uma fazenda que dá errado. Detalhe, volto a repetir, essas fazendas que a gente tem aqui como média de clientes, já são fazendas que medem e que estão melhorando, tá? É aqueles outros 99% que a gente fala da pecuária extensiva que é praticada em nosso país, a gente não tem noção de como é que está funcionando isso. Então, assim, diante do que se mede, a gente ainda tem muito a melhorar. E essa é uma das minhas preocupações, e por isso o motivo da gente estar aqui reunido, né, num grupo de estudo desse, ter esse fomento dentro das empresas júnior, dentro das instituições de ensino, para que as pessoas cheguem no mercado e nós possamos contribuir cada vez mais com essa cadeia. Mas, Alisson, como é que funciona essa pecuária moderna e o que vocês chamam de moderno e o que tem feito aí? Se trata de um sistema, né, onde a gente vai ter o período de seca e água, que é a única certeza que a gente tem, onde são implementados animais no sistema de pastejo, iniciando aí final de outubro, início de novembro, tá, por 6 meses, onde esses animais vão chegar com média de peso aí de 200 quilos, peso vivo, tá? Vão ficar aqui por 5 meses e meio, 6 meses, e saindo por 350 quilos. Isso aqui é a nível de pasto, suplementação mineral, consumo baixíssimo, enfim. Nessa propriedade aqui hoje, aqui no oeste da Bahia, a um custo de 75 centavos cabeça dia. Vou trazer esses números para vocês na frente, trazer o desempenho para poder comparar, mas esse aqui é só um resumo. Sistema de recria intensiva a pasto, comprei o bezerro com 6 arroba, 6,5 arroba, joguei no pastejo. Faço um pastejo super adensado, do qual eu controlo o que esses animais vão precisar se alimentar. Eu sei da necessidade desse animal, sei o que a minha forragem está produzindo, então vou dar para ele o necessário, de acordo, é claro, condições de edafo climático, vou precisar de luminosidade, vou precisar de condições de chuva, para que a gente possa tocar esse projeto. Mas não é realidade distinta, né, de uma fazenda que vai chover entre novembro e maio.
a gente pode estar aberto a discussões quanto a isso aí, a realidade de cada um, o que a gente pode encaixar dentro disso. Isso nós estamos falando do sistema de sequeiro, do qual existe a possibilidade de estender isso por todo o ano no sistema irrigado. Claro que no período de inverno, quando essa taxa de luminosidade diminui, a gente não tem o mesmo desempenho dessa grama, dessa forrageira. Então, a gente acaba ou diminui a densidade animal ou aumenta a quantidade de área. Mas o que eu quero trazer é que o sistema de pastejo rotacionado é o que a gente preconiza hoje e não consegue trabalhar de outra forma para falar de uma pecuária mais rentável, de uma pecuária mais que contribui mais e que dá mais retorno, né? Então, assim, os animais chegam com 200 quilos de peso vivo e saem com 350 quilos de peso vivo no período aí de 5 meses e meio a 6 meses. Saindo desse período, já começa o período de escassez de alimento no ano, que seria mais ou menos aí final de maio, início de junho, a gente começa o período de inverno seco. E o que eu faço? Eu faço um sequestro desses animais numa recria, a coxo, onde os animais vão entrar com 350 quilos e vão sair com 450 quilos. Aproximadamente o mesmo período, tá? Entre 5 e 6 meses. Claro, vai depender de fator genético, vai depender do tipo de dieta que você vai utilizar, temperatura, manejo, qual a estrutura que você tem. Mas o que eu quero trazer é que a gente consegue fazer isso no simples. Você vê aqui que não tem nenhuma área de lazer, não tem nenhuma área de cobertura, que inclusive é até uma crítica nossa contra esse tipo de sistema. Você tem uma certa dificuldade para trabalhar com produto ureado, mas por ser uma época do ano que não chove, né, então a gente limita muito, né, evita muito a questão do grau de intoxicação desses animais, até uma questão aqui de problema de casca e tal, que pode ser corrigida. Mas o que eu quis trazer é uma estrutura simples do qual a gente atende e de que é funcional. Onde esses animais passam esse primeiro período de 6 meses, voltam para essa recria intensiva, entrando com 350 e saindo com 450, e a partir daí eles vão para um confinamento, para uma dieta de terminação. Nessa dieta de terminação, que os animais vão ficar em 100, 110 dias, eles vão passar por um período de transição para uma dieta mais quente, né, de mais ou menos aí uns 15, 16 dias, vai depender do tipo de lote e das manifestações desses animais, como é que eles vão se adaptar. Mas eles vão dar entrada com uns 450 quilos e saindo aí com a média de 22 arrobas, entre 20 e 22. Mais uma vez, vai sofrer interferência do fator genético, do manejo, da forma como você quer tratar. Mas é um período que a gente vai quer trazer para vocês de encurtar a durabilidade desses animais na fazenda. Acabou com aquele negócio daquela pecuária extensiva, do qual o boi errado ficava na fazenda 4, 5 anos para poder chegar ao peso que a gente queria abater. A gente está falando aqui de um ciclo de 6 meses aqui, 5, 6 meses aqui, e mais 3 meses aqui, 3 a 4 meses aqui. Então o animal vai ficar aqui, ó, 6, 5, 11, mais 3 meses aqui, vai ficar em torno de 15 a 16 meses dentro da fazenda, né? Um animal que já tinha 6 meses de idade, sendo abatido aí com mais ou menos 2 anos. Isso aí vai depender, né? Vai ter animal que a gente vai mobilizar de um lote para o outro, mas a idade de abate aí, provavelmente, abaixo dos 2 anos de idade. E essa é a pecuária que a gente preconiza e que acredita, né? Que tem dado resultado. Então, quais são as principais vantagens de ter uma pecuária tão apertada assim? É claro que isso demanda de um investimento maior, isso demanda de um manejo especializado, mas eu tenho o meu retorno que justifica quanto a isso. Por exemplo, falando hoje do custo hoje da hectare, quanto é que está o preço da área hoje? Como eu falei com vocês, aqui na região que a gente trabalha, em torno de 150 a 200 mil reais o custo da hectare hoje. Então, tem um maior aproveitamento dessa área. Essa conta é feita e revestida em saca de soja, saca de milho, arroba de algodão, para justificar criar ou não um animal desse aqui. Por que ter a pecuária nesse tipo de cenário, sendo que eu posso fazer isso? Só que acontece, eu tenho condições que eu vou ficar com a soja ali de 5 a 6 meses. E os outros 6 meses, o que eu vou fazer? Trago esses animais, não me impede de plantar uma outra cultura, é claro, mas eu tenho que ver o que é mais rentável para a fazenda. Tanto é, pessoal, quando o pessoal da agricultura procura a gente para poder fazer um projeto pecuário, a primeira pergunta que ele faz é: isso aqui vai me dar quantas sacas de soja livres? A cada R$ 1 que eu investir, eu vou ter quanto de retorno? No período de quanto? Qual vai ser o meu prolabore? Quantas arroba por hectare? São perguntas que a gente via. Isso falando a nível de sertão, quando eu trabalhava e atendia na região ali de Uiú, Guanabi, eu não ouvia esse tipo de pergunta. Por que eu gosto do pessoal que vem da agricultura? Porque a conta é feita. E se o negócio não justificar, nem abre as portas para a gente, nem atende o telefone. Faz essas 3 perguntas, não teve resposta com firmeza e nem com nenhum tipo de garantia, o cara simplesmente bate a porta, desliga o telefone e não atende. Essa é a realidade. Então, por que vocês estão especializados e por que trabalhar com a conta em cima da vírgula? Então, o que a gente consegue com isso? Com as principais vantagens? Melhor aproveitamento diário, ou seja, mais unidades animais por hectare. Eu consigo um melhor resultado operacional, preciso de menos mão de obra para poder tocar esse tipo de projeto. Por isso que a gente insiste em cerca elétrica, por isso que a gente insiste em bebedouro móvel, para poder evitar esse tipo de coisa.
precocidade no processo, do qual o animal vai ficar de 3 a 16 meses na fazenda, né? Como eu te falei, vai ter influência do material genético que a gente vai utilizar, vai ter influência do tipo de manejo que a gente vai utilizar, mas é esse ciclo que é exigido aqui e é esse ciclo que a gente tem que entregar. Para entregar uma carne de qualidade, para esse animal ser abatido e ter um rendimento de carcaça melhor, para esse animal ter algum tipo de recompensa no frigorífico pela qualidade dessa carne, e isso tudo retorna para o produtor de forma financeira. Então, assim, quanto menos tempo esse animal ficar e melhor desempenho ele tiver, esse é o cenário perfeito, o cenário ideal. E uma maior rentabilidade, porque eu tenho um maior proveito desses recursos em menor tempo. Se eu demoraria 4 anos a um custo X para produzir um bovino hoje, dentro da minha fazenda, e a um custo XY para produzir ele de 3 a 16 meses dentro da fazenda, é hora de sentar e fazer conta e ver qual vai ser melhor. E eu certamente, isso eu posso afirmar com todas as letras para vocês, que uma pecuária de ciclo curto e feita nesse tipo de manejo que a gente faz é muito mais rentável do que uma pecuária extensiva e muito mais incremento, né? A propriedade, falando em fazenda hoje, e o retorno que isso pode dar ao produtor. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, Peixe, professor Antônio e todo mundo, qual a única certeza que a gente tem hoje na região semiárida brasileira? O que a gente tem de certo hoje? Do momento que o ano começa em janeiro e do momento que o ano termina em dezembro. Qual a única certeza que a gente tem? E aí? Seca. Isso aí. Essa é a única certeza que a gente tem. E é assim que a gente tem trabalhado. Eu gosto desse gráfico da Embrapa porque ele traz bem claro para a gente. Eu vou ter um período de verão no qual vai durar, isso vai variar de região para região, tá, pessoal? Estou falando de uma média geral aqui hoje, falando de semiárido, de Nordeste brasileiro, Norte, como é que a gente vai trabalhar. De janeiro, fevereiro, março, eu tenho um período que a gente chama das águas, né? Conhecido popularmente como águas, que é o período de verão, onde eu vou ter um maior índice pluviométrico, eu vou ter uma maior produção de capim e vai estar ali sobrando acima do que o meu consumo. Eu tenho uma demanda, tá? Essa demanda vai estar aqui nessa linha. E aqui eu tenho um excedente que é produzido nesse período. O que eu faço com essa comida? Nesse período é o que vai diferenciar o produtor, a fazenda que dá lucro e a fazenda que não dá lucro. Por quê, pessoal? Essa é a certeza que nós temos, como o colega falou eu. A partir de abril até setembro, às vezes estendendo até novembro, isso falando da minha região aí do Vale do Iú, eu não tenho 1 milímetro de chuva nesse período. Ou seja, o que eu vou fazer com esses animais que têm essa demanda e eu tenho esse déficit alimentar? Como é que eu vou suprir essa vaca? Vou vender a mais gorda para dar comida mais nova? É isso que acontece há mais de 20 anos que eu conheço fazenda desse jeito. Então, assim, a gente tem que sair desse ciclo e pensar em como aproveitar essas oportunidades desse excedente. Como guardar isso? Não tem dificuldade, não tem estrutura mirabolante. No dia que a gente entra desde a escola técnica lá no ensino médio, a gente já veio falar sobre silagem, fenação, enfim, várias formas de fazer isso, de guardar essa comida nesse período, para que a gente tenha essa certeza do período de escassez de alimento, a gente tenha essa comida para suprir a nossa demanda. Falando em ciclo pecuário, o pessoal tem batido tanto nisso, o bezerro vai subir, vai descer, e isso aí a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar está dentro da nossa fazenda, está dentro da nossa porteira, ou da porteira que a gente assiste. Pensando nisso, nesse momento é o momento de ganhar dinheiro, e nesse momento também tem que ser o momento de ganhar dinheiro. Aqui eu trabalho demais, não descanso, produzindo comida, produzindo alimento para poder guardar e suprir nesse momento, porque nessa fase aqui é o momento que a arroba do gado vai estar baixa. É aqui que eu vou sair um bezerro aqui que chegou a R$3.000 para chegar aqui de R$1.200. Olha a rentabilidade que eu consigo ter só por uma questão de manejo e de orçamento forrageiro, de ter essa comida daqui guardada. É claro que vão ter perdas no processo, existe um custo para isso, não é tão simples assim, mas hoje nós temos as tecnologias e temos a informação de como fazer. E por que não fazer, tá? É diferente da região do Paraná, que você vai ter um índice pluviométrico alto, bem distribuído durante o ano, e isso aqui vai ser fácil controlar. Mas em nossa região, como é que a gente faz? Isso é o que eu estou falando da região favorecida. Estou aqui em Luiz Eduardo, hoje tem fazenda que a gente atende, que chove 2.000 milímetros por ano. 2.000 milímetros nesse período aqui. E aqui, o que eu faço? Se eu não guardei essa comida aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sofrer da mesma forma com seca do pessoal que está lá chovendo 450, 500 milímetros no sertão da Bahia. Então, essa é a chave do negócio e essa é a oportunidade que a gente tem. Estocar comida, armazenar comida, para que nesse período aqui ocorra as oportunidades de mercado e que a gente não perca os nossos animais. Muito pelo contrário, compre mais animais para poder engordar e vender mais e rentabilizar nosso negócio em cima disso. Voltando, mas como é que isso é possível? Como é que eu posso fazer isso? Tudo isso com base de medições, que a gente não consegue medir, a gente não melhora. Por isso que eu bato naquela tecla, sabe?
de voltar. Se as fazendas que estão avaliadas dentro desse 1%, a grande maioria ainda não produz como deveria ou como podem produzir dentro dos próprios recursos que tem na fazenda, imagina como estão os outros 99%. Então, existe um planejamento que a gente faz que chama orçamento forrageiro, do qual eu divido o ano em 2 épocas: passeio de verão, que é o período das águas, e passeio de inverno, que é o período das chuvas. Se eu meço aqui a produtividade, a quantidade de animais, o consumo desses animais e por qual período, eu consigo me prever, volto a repetir, prever não é uma certeza, do quanto eu posso chegar aqui no período de inverno, que é o período de escassez de alimento. Então, o que eu faço? As fazendas que a gente atende, eu venho aqui, ó, setembro e outubro, essas medições, quilo de matéria seca por hectare por dia, quanto eu produzi no somatório. Setembro, novembro, dezembro, janeiro, vou avaliando, fevereiro, março, e eu começo a ter um decréscimo. Vai ter fases aqui que eu vou ter mais produção, todo mundo acima de 1.000 aqui, e vai ter fases aqui que eu não estou nem falando do período de escassez, mas, por exemplo, novembro, eu peguei um período de estiagem, 337. Então, assim, é uma discrepância muito grande, do qual, se eu não tiver um planejamento, como eu vou estar bem surtido para essa época do ano? E detalhe, pessoal, a gente mora num país que ainda é favorecido, a gente reclama de seca, né? Você pega lá para cima, Austrália, Nova Zelândia, alguns países que o pessoal só tem 2 meses para poder produzir tudo isso. São 10 meses embaixo da neve, sem condição alguma de produzir. Então, ele tem só 2 meses, período de 60 dias, vai variar de região para região. Nós vamos botar um prazo aí de 70 dias para produzir a comida para o ano todo. E são eficientes em produção de leite, são eficientes em produção de carne, do qual tem algumas técnicas que a gente consegue adaptar para isso. Tenho esses números, tá? Primeira coisa, produzir a comida, sei o que a minha fazenda é capaz. A partir daí que eu vou pensar qual tipo de infraestrutura eu preciso, qual a qualidade desse meu material que eu guardei, que eu ensilei, que eu fenei. E aí eu vou pensar, vou fazer um confinamento, vou fazer um semi-confinamento, porque pastejo na época de inverno e seca é praticamente impossível. Falando em regiões semiáridas, né? Ou com adensamento muito menor. Mas se eu tenho a comida, eu posso pensar em como eu vou agir para o restante do ano. O que a gente faz geralmente? Compra o gado e depois pensa no pasto. No qual a vertente tinha que ser completamente ao contrário. Primeira coisa, a gente faz o planejamento, vê o que é que minha capacidade de terra, no nível de tecnologia que eu tenho, tem de produzir de comida, para a partir daí eu pensar na lotação animal, no tipo de raça que eu vou usar, na categoria que eu vou utilizar, se eu vou entrar com bezerro, se eu vou fazer uma recria, se eu vou mexer com animal de cria, e depois disso eu tomar atitude. Mas, primeiramente, todo pecuarista, antes de tudo, ele tem que ser agricultor. Toda essa nutrição vem do solo, que passa para a forragem, que vai passar para o animal. E não inverso, pessoal. Esse sistema inverso é essa dor de cabeça que dá na gente, e a gente fica sujeito a estar na mão do mercado hoje, a comprar um animal caro e vender barato, a vender um animal por uma questão de não ver ele passar fome ou morrer, a Deus dará dentro da fazenda. Então, esse é o sentido, e a gente não pode inverter sob hipótese alguma, principalmente pensando em maus tratos, né, de como a gente vai incrementar um projeto pecuário hoje dentro de uma fazenda, onde os animais é só mesmo a cereja do bolo e é o último processo que a gente tem que pensar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mede isso? Hoje a gente fala muito de altura de entrada e saída, principalmente quando se trata de pânico, mas hoje a gente já tem tecnologia suficiente para poder trabalhar hoje em quilos de matéria seca por hectare. Claro que respeitando a fisiologia da planta, né? Uma área a gente vai deixar uma área de possibilidade de rebrote para que possa se incrementar e ela voltar novamente, né? A crescer novamente com condições de água e luz. Mas hoje o que a gente tem trabalhado aqui é nesse sentido. 4,1 kg de matéria seca por hectare, 4.160, e saída 2,30. Ah, isso é padrão? É. Onde eu atendo é padrão. Eu não consigo forçar mais aqui, eu não consigo deixar entrar mais alto que isso aqui. É claro que vão ter dias que vão chover mais, vai maior uma taxa luminosa maior, e eu não vou conseguir controlar isso aqui. Eu não controlo o sol e chuva, mas eu controlo a quantidade de animal. Então, isso vai ser determinado na quantidade de animal que eu vou utilizar ou no período de pastejo. Geralmente, aqui no período das águas, a gente tem trabalhado com 12 horas por piquete desse. A gente faz a troca de 12 em 12 horas. Algumas épocas, como o período a gente percebe que à noite eles se alimentam menos, a gente consegue medir isso aí no tamanho do piquete. Mas a quantidade de animal e lotação a gente vai ajustando de acordo com o desenvolvimento da grama e não do animal. Eu sei o que ele precisa comer, eu sei o que minha grama produz, então ele vai comer aquilo que for necessário e aquilo que a gente regrar. Correto? Entrada dos animais, saída dos animais e como é que funciona. E aqui está o detalhe, o diferencial.
Essa é uma fazenda que a gente atende no município do Roda Velha, eu vou trazer até alguns números dela para a gente no final dessa apresentação, onde aqui a gente vê uma lavoura de soja tardia, correto? Nessa área aqui, foi feita uma plantação de soja precoce, onde esses animais, essa soja foi colhida mais cedo, e aqui eu tenho uma área de 11 hectares de tifto, onde esses animais estão pastejando no verão. Aqui saiu soja, plantei um mix de cobertura, que são várias plantas, a gente vai ter milheto, sorgo, chicória, ranta, enfim, que são plantadas com outro propósito, desde que seja quebra de ciclo de nematóides, compactação de solo, enfim, mas no final é o que ela vai produzir de alimento para o inverno. Então, que nas águas eles vão estar comendo aqui, e no período de seca, essa comida já vai estar estocada. Aqui, a partir de 60 dias, 70 dias, eu já consigo colher esse material e fazer ou um pré-secado, né, próximo a um feno, ou uma silagem desse material, que é o que vai dar comida para esses animais no período de seca. Então, choveu, a gente não descansa. Choveu é o momento que a gente tem a oportunidade, né, de produzir mais comida para poder guardar essa comida, porque eu tenho a certeza de que 6 meses do ano eu vou ficar sem chuva. Sem chuva, sem alimento. Então, eu guardo essa comida para esse período. O que exige, o que é feito e como é que a gente trabalha nesse tipo de sistema? Primeira coisa, o sistema já está implementado, plantei a grama, é com ela que eu quero trabalhar, tá? Escolhi isso de acordo com a análise de solo, de acordo com o índice pluviométrico, o que vai fazer dentro da fazenda, qual o potencial dele. Ajuste o pastejo, qual categoria que eu vou utilizar, que eu sei, que eu já sei a produtividade da minha grama, eu já sei as condições de chuva que eu vou ter para esse período, e aí eu vou escolher a categoria animal que eu quero. Bezerradinha aqui de 6 arrobas, joguei em cima, bezerrada magra, alguns de 5, 5 e pouco, mas média de 5,5. Ajustei essa pressão de pastejo. Os animais passaram por um pastejo, não conseguiram comer o suficiente, por isso que eu falo para vocês que é a gente que vai ajustar aquela pressão e não os animais. Eu sei que eles já comeram o necessário, vamos pular para o piquete da frente. Sobrou comida, vai ter uma imagem melhor para conseguir ilustrar aqui para vocês. Sobrou comida, corto e guardo. Sistema manual. Estoquei o excedente, eu vou ter uma rebrota eficiente. Mas, Alisson, por que você não colocou os animais para pisar mais tempo, para fazer um pastejo mais rapado? Principalmente porque aqui hoje a gente está pensando na cultura Tifton e pensando em solo. Os animais, eles são consequência. Então, se eu bater demais nessa grama aqui, ele não vai ter essa rebrota eficiente 25, 26 dias depois. Quando ele terminar o ciclo dele, eu vou chegar aqui e vai estar faltando comida. Então, um sistema de pastejo rotacionado, do qual essa planta, essa grama é medida todos os dias e ela que determina tanto a quantidade de animais quanto o período que eles vão ficar em cima dela. Sistema simples. A gente está vendo aqui 2 vaqueiros tocando, ali na verdade, ali um amigo nosso. Então, não tem aquela exigência toda de cavalo e tal, para poder estar manejando o sistema. 2 caras montados numa moto, baixou o fio de choque, os animais passaram, subiu o fio. Esses são os coxos, são o bebedouro, coisa mais simples de se transportar. O bebedouro desses hoje deve pesar em torno de 12 quilos. É 10 do bebedouro, mais ou menos 2 aí da coia. Qualquer pessoa consegue manejar. Baixou o fio de choque, os animais, quando eles entram em rotina, eles já ficam esperando, sabe? Tudo que eu baixei a cerca, eles já sabem que é o horário deles. Rotina, né, bovinos, todo mundo sabe como é que funciona. Baixou para o outro lado, não tem dificuldade, não tem aquela agonia de correria com o cavalo, não tem nenhum tipo de loucura ou de estourar a cerca. Existe sim, no início, né, para a adaptação desses animais, os primeiros 15 dias, principalmente animais que vêm de outro tipo de região, animal Nelore. Mas depois o que mais me assustou aqui, né, de forma positiva, é a forma como esses animais reagem. O animal está aqui, um lote aqui de 50 animais, dentro de uma área minúscula, passa avião por cima, fazendo a questão de fertilização agrícola, enfim, adubação foliar, e os animais já se acostumam com aquilo, a coisa mais simples, um negócio que às vezes se assustaria com a presença humana. E por vezes hoje passa um avião aqui baixinho, 20, 30 metros de altura aí no máximo, e esses animais ficam tranquilos e se adaptam a toda essa rotina. Bom, aqui mais uma forma, né, de guardar alimento. Isso aqui foi uma área que o produtor plantou trigo morisco na forrageira e braquiária, do qual ele faz essa coleta dessas plantas, guarda, tá? E ainda fica uma área de cobertura, né, evitando a erosão do solo, retendo mais umidade e calor, evitando mais calor, né, perda de umidade nessa área no decorrer do período seco do ano. Cortou o alimento, guardou, isso aqui ele pode ou estocar no formato de pré-secado. Isso aqui nós estamos falando de um nível de tecnologia um pouco mais à frente, que exige um maquinário para isso, mas também nada diferente do que a gente pode fazer uma fenação ou uma silagem e jogar todo esse excedente aí para baixo de uma lona. Aqui é uma área de pastejo que a gente atende, onde esses animais saíram aqui dessa área, tá? Vieram para uma área mais à frente, que seria o período de ocupação dele já passou, e esse excedente eu vou cortar, ou posso trabalhar com uma categoria mais leve, ou trabalho com outro tipo de animal,
Geralmente o pessoal costuma colocar aqui os próprios equinos, ou algum ovino ou outro que tem dentro da fazenda, ou até mesmo cortar isso aqui e guardar esse excedente para o período de escassez do ano, que é o que é mais recomendado. Então, eu tenho aqui duas frentes de pastejo, né, trabalhando de forma distinta, mas dentro do mesmo sistema. Ah, sobrou comida, cortou, secou, guardou, que a gente sabe que vai vir a seca. Alisson, qual a estrutura para isso e qual a dificuldade, quais são os principais impasses que o pessoal sempre reclama sobre custo de implementação? Existe sim um custo de implementação, mas a turma que roda aí com a gente, que já faz consultoria, que visita ou que já estagiou, sabe do custo hoje de implementação de uma cerca. A gente está falando hoje de 2.900 no quilômetro de cerca, a cerca com 5 fios de arame. E a gente faz hoje uma estrutura simples, é claro que precisa de um sistema de choque e tal, mas com 2 fios de arame a gente consegue tocar tudo isso. Comedouro de formato simples também, super leve, feito aqui ó, com carrinho de plantadeira. O cara pega a mão aqui, arrasta, coisa mais leve do mundo, muda a cerca, muda o choque. Sistema de bebedouro. Esse bebedouro, pessoal, bebedouro foi um produto que a gente conseguiu importar. Hoje já tem fabricação no Brasil, tá? De tanto tem crescido o negócio. Um bebedouro com capacidade de 60 litros e que alimenta até 90 animais por dia, né? Alimenta não, sacia a sede de até 90 animais por dia. Pesa em torno de 12 a 13 quilos, vai dependendo do tipo de boia aqui, que acontece que a depender da qualidade do material dessa boia, né, que vai dar mais peso ou menos peso. Produto super resistente, do qual a gente pula em cima, animal vira, não tem risco de quebrar, não tem nada. Sistema de engate rápido. Tirou de um piquete, jogou no outro, engaixou na rede mestre e vai-se embora. Esse aparelho, não sei se todos já tiveram contato com ele, mas se chama Play Meter, ou medidor de pastagem. Esse aparelho é um aparelho que foi feito na Nova Zelândia. A gente tem ele hoje no Brasil, vai custar um pouco salgado, entre 6 a 15 mil reais, mas não substitui a boa e velha quadrado que a gente pode cortar essa grama, jogar no micro-ondas hoje, toda fazenda no micro-ondas, e fazer o cálculo de matéria seca. Esse aparelho, eu bato um ponto nele aqui, bato 30 pontos, ele vai de determinada área de piquete, ele vai me dar a quantidade de matéria seca que tem nessa área. Em cima da quantidade de matéria seca, eu sei a categoria animal que eu tenho e o quanto eu preciso de alimento para aqueles animais, eu vou determinar o tamanho do meu piquete. Isso, pessoal, é feito diariamente dessas fazendas. É uma recomendação nossa. Não sei trabalhar de outro formato, não consigo trabalhar com precisão se não for desse jeito, mas é uma ferramenta que ajuda bastante e que muda todo o resultado final. Se eu sei o que a minha grama está produzindo, mais uma vez, repito, é ela que vai determinar a quantidade de animais e o tamanho da minha área. Se eu consigo mensurar ela de forma correta, eu tenho sucesso no meu negócio. Até para me trabalhar de forma preventiva. Opa, chegou abril, maio, a luminosidade vai diminuindo o período de chuva, essa grama vai diminuir a sua produtividade. Eu começo ou a aumentar a quantidade de piquetes, né, para que essa densidade seja menor, ou ajustar ela de acordo com a época do ano. Então, é esse medir que me dá essa segurança de como é que eu vou trabalhar. Aqui é um dos sistemas que a gente atende também, que é feito com um outro propósito aqui, falando de mix de cobertura, que tem uma outra finalidade de incremento no solo aí, como eu falei, liberação de mais exudato, mais matéria orgânica, quebra de ciclo nematóide. Volto a lembrar, a gente está falando do sistema de integração lavoura-pecuária, do qual existe uma competitividade muito grande, falando em renda sobre essas áreas. Quanto mais o produtor conseguir rentabilizar. Então, por vezes, a gente fala do impacto da pecuária, né? O impacto positivo da pecuária sobre essa saída do solo, é justamente falando nisso. O que a pecuária consegue fazer que muitas as outras culturas, que os outros tipos de atividade não conseguem. Isso aqui só para exemplificar para vocês a quantidade de raiz que tem dentro desse sistema, e raízes que são estimuladas, né, pela boca do animal, de acordo com a sua eficiência de passeio, eficiência de colheita. Alisson, mas aqui eu não tenho condições de fazer um sistema desse, eu nunca vi, sei lá, um centeio ou um trigo, não se adequa à minha região. Mas eu tenho certeza que se eu usar mais um tipo de espécie, vai vir um incremento aí, né? Um exudato diferente, uma matéria orgânica diferente, micro-organismo diferente dentro dessa área, certamente vai dar um resultado muito positivo aí e rentável no final das coisas, isso pensando em saúde do solo. Mas por que você fala desse título e por que esse título, né, de como a pecuária pode incrementar na saúde do solo? Fizemos alguns experimentos onde a gente avaliou 5, né, tipos de colheita de pasto hoje. Como esse pasto pode ser colhido pensando numa rebrota. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, os bovinos, né, de acordo com a sua eficiência, né, aquele pastejo de desponta. Segundo lugar, segadeira. Terceiro, roçadeira. Quarto, triton e quinto, rolofaca. A gente fez um experimento aqui de um rolofaca e uma roçadeira de plantas plantadas no mesmo dia e colhidas no mesmo dia.
Então, a gente já vê essa eficiência na diferença da colheita. E foi com isso que se foi buscar a pecuária para trazer para essas regiões de agricultura. Quais são os principais benefícios que ela pode trazer? Eu queria que vocês observassem a forma de pastejo desses bovinos. Pastejo eficiente, pastejo de desponta, só, como diz o professor, só no filé dessa área de forragem. Comendo tranquilo, sabendo a necessidade dele do dia, num super adensamento que não vai prejudicar o solo, não vai prejudicar a planta e que vai me dar um retorno mais rápido, né? Pensando em ciclo curto, pensando em menos áreas utilizadas, do qual a demanda nutricional do animal vai ser suprida. Então, passeio de ponta, todo mundo calmo, sem nenhum tipo de competitividade, só com o essencial a ser colhido. E por isso o bovino, né, traz esses aspectos positivos. Nessas plantas, pessoal, os bovinos têm o hábito de comer só o terço final, o terço mais apical dessas plantas, o que não compromete o desenvolvimento delas, muito pelo contrário, estimula a produção de raiz dela. E aí que está a chave do negócio, de como é que ela funciona, de como é que a pecuária vai contribuir com a física do solo, com a biologia do solo, e trazendo para o produtor uma maior rentabilidade. Então, falando em física do solo, como é que essa pecuária pode contribuir com isso? O que seria um solo fisicamente ideal? É um solo sem impedimento físico, sem compactação, onde eu consiga ter uma velocidade de infiltração dessa água, porque, assim, está muito relacionado não só à quantidade de água, a quantidade que chove. Isso é óbvio, eu sei da importância disso. Mas se chove hoje em Salinas 700 milímetros e eu não consigo armazenar nem 5% disso no solo, olha o desperdício que eu tenho de água. Se chovesse 2.000 milímetros, eu conseguisse armazenar só 5% disso. Então, um problema que tem em regiões que chove muito e em regiões que chove pouco. O que vai dar condição para isso? É aumentar a caixa d'água desse solo. É aumentar a sua capacidade de reter essa água por mais tempo. E como é que eu faço isso? Dando porosidade ao solo, do qual essa água vai bater e vai descer, né? A gente sabe que vai descer 20, 30, 40 centímetros, o período que ela vai conseguir descer, quanto mais tempo ela descer, mais tempo ela vai ficar úmida, mais tempo ela vai ficar mais armazenada. Quanto mais armazenada ela tiver, mais qual é a função da água no solo hoje? Diluir os nutrientes disponíveis no solo para fornecer para as plantas. Se eu tenho mais água e por mais tempo, eu tenho a possibilidade de diluir mais nutrientes e deixar mais nutrientes para essas plantas. E a partir disso aí eu construo um perfil de solo ideal, onde eu tenho caixa, né, onde eu tenho suporte para guardar mais águas. O que a gente vê hoje em períodos em que chove 150 milímetros no dia, um período de 3, 4 horas? Forma erosão, bossoroca, enfim. A gente perde toda aquela qualidade, daquela camada superficial do solo, que é mais nutritiva, vai toda embora. Seja por laminação, enfim, por enxurrada. E o intuito não é esse. O intuito é que essa água desça, né, através da chuva, e seja armazenada no solo. Bom, como é que a gente mede isso? Como é que a gente avalia isso? Hoje, de prática, a gente usa 2 implementos. Um infiltrômetro de anéis concêntrico, do qual chega na propriedade, é uma das primeiras coisas que a gente avalia isso. Aqui eu despejo uma água, tenho um volume ideal de água e vou mensurando quanto tempo essa água demora para penetrar. A partir disso aí eu sei a capacidade do que esse solo. Por exemplo, vai dar uma chuva de 50 milímetros, por quanto tempo essa chuva vai demorar de percolar no solo? Se eu tiver algum nível de compactação aqui, essa água vai bater e escorrer. Que seja na camada de 10 centímetros, de 5 centímetros, e vai acabar levando aquele manejo nutricional, aquela parte boa da terra que está por cima com maior matéria orgânica, levando embora junto com a água. E temos também o penetrômetro de impacto, do qual que eu vou avaliar o grau de compactação e em que local está essa compactação no meu solo. Que seja na camada de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, para mim entender, até para mim fazer uma questão de avaliação de como adubar, qual tipo de trato mecânico eu vou utilizar, qual tipo de planta eu vou utilizar, o que meu solo precisa. Às vezes eu fiz uma correção de adubação baseada na análise de fósforo, precisei de X tonelada. 3.000 toneladas de determinado adubo, do qual 20% vai ser disponibilizado de acordo com o grau de compactação. Por quê? Minha planta ela não vai ter boca suficiente, ela não vai conseguir alcançar via raiz, por conta do grau de compactação que tem nesse solo. Então, eu vou ter lá o nutriente disponível, mas minha planta não vai conseguir acessar. Minhas setinhas ficaram um pouco fora aqui do fora aqui do slide, eu acho que é ponto do formato aqui do Meet, mas enfim, vou estar disponibilizando para vocês. Isso aqui é uma fazenda que a gente atende. E aqui, ó, o que acontece? Olha o grau de compactação que é medido em kPa.
0 a 10 centímetros, 1.000 kPas. Correto? Isso aqui funciona normal. Para vocês terem noção, minhocas, que a gente fala muito hoje de humus, elas conseguem transitar aqui de até 0,8, 800 aqui kPas. A partir disso aqui já não tem. Raízes só consegue buscar nutrientes a partir até 2.500 kPas. Então, eu tenho um solo aqui hoje, ó, com 13 centímetros de profundidade, com 6.000 kPas, que é a unidade de medida que a gente tem de grau de compactação. Como essa planta, falando hoje de uma braquiária, ou até mesmo de uma soja, vai buscar nutriente, se ela não consegue romper essa camada aqui? Ela vai lateralizar essa lavoura, sabe? Ela vai lateralizar essa raiz e não consegue buscar esses nutrientes que vão estar disponíveis aqui nessas camadas. Correto? Isso aqui falando também, pessoal, da pressão parcial de oxigênio. O que vai estar disponível aqui dentro de porosidade de oxigênio, vai estar formando poros e que vai deixar disponível. Por exemplo, uma pressão parcial de oxigênio hoje de 20%, eu consigo absorver 100% do potássio e 100% do fósforo disponível. Numa pressão parcial de 5%, eu consigo 75% e 56%. E numa de 0,5%, 37% e 30%. Então, por vezes, a gente faz um gasto, né, com adubo, com preparo de solo, e esquece, né, cuida da parte química e esquece da parte física do solo. De que essas plantas, mesmo aquele adubo estando ali disponível, aquele nutriente vai estar ali, para pronto uso, as plantas não conseguem acessar por conta de um grau de compactação. E a gente vai avaliando e vai medindo. Isso aqui foi um resultado que a gente teve lá em Cascavel, Paraná, do qual o produtor, a gente conseguiu avaliar, né, um grau de compactação na produção dele, na lavoura dele de milho, e vou mostrar para vocês o que isso aqui tem a ver com pecuária depois. Do qual a gente fez um ajuste somente dessas botinhas aqui, ó, da plantadeira, aumentando 10 centímetros, fizemos uma área com 5 centímetros a mais e outra com 10 centímetros a mais de profundidade, capacidade de alcance aqui dessa botinha. Olha a diferença de produtividade, é uma mesma área, correto? Com diferença única de manejo, do qual a gente pôde medir e avaliar. Profundidade 5 centímetros de raiz, ela só descia até aqui, 185 sacas de milho. Profundidade 10 centímetros, 205 sacas de milho. Profundidade de 15 centímetros, 226 sacas de milho. São 41 sacas de milho a mais, por conta de uma aferição que eu fiz, de entender que existia um grau de compactação, e foi recomendado um manejo correto, que pode ser feito de forma mecânica ou através de raiz de planta. Então, é nisso aí que o gado vai incrementar. Mais uma vez, mais um resultado. Essa fazenda aqui, não sei se o pessoal consegue lembrar, ICH Pastoril. É um dos maiores bancos de genética hoje da raça Girolando, dono da Canela, enfim, teatro, os animais todos passados lá são dessa linhagem. E eu quero trazer para vocês, não queria que vocês prestassem atenção nessa quantidade de número que tem aqui, mas só para vocês entenderem o nível de compactação que a gente está falando aqui hoje em KPA. A 26 centímetros de profundidade, 6.000 kPas. Olha o que eu perco aqui, falando em valor relativo de fósforo disponível, enxofre e zinco. A planta ela vai ter acesso aqui de 0 a 20, sem problema nenhum, com grau de compactação até baixo, mas quando passa aqui dos 25 centímetros, olha o que ela vai perder aqui. 377%, né, do disponibilidade hoje, do valor relativo de enxofre, está nessa camada aqui de 20 a 40 centímetros. E essa planta não consegue acessar por conta de um grau de compactação aqui em cima dessa área. Mais uma prova de quanto impedimento físico vai trabalhar. Produtividade de soja por hectare, certo? De acordo com o grau de compactação desse solo, MPA. Então, quanto mais produtivo, em cima de áreas menos compactadas. E aí eu vou voltar para vocês terem noção. O pessoal fala muito hoje sobre grau de compactação de bovino, que o bovino pisa demais e tal, enfim. Concordo quando é feito de forma incorreta. Concordo quando é feito uma pecuária extensiva. Mas olha a capacidade que o bovino tem hoje de coleta de solo e incrementar isso aqui, ó. Isso aqui é uma planta, uma forragem bastante utilizada aqui hoje como área de cobertura pós-lavoura, que é chamada nabo pé de pato. Olha a profundidade dessa raiz aqui, 49 centímetros. Isso aqui feito com estímulos de pastejo. Cada vez que o animal come, deixa uma área de rebrota, ela vai crescendo mais. O animal pastejou, vai crescendo mais. Isso aqui, pessoal, forma galerias no solo com capacidade de armazenar água, deixando ela por mais tempo. Então, assim, essa planta, na verdade, ela tem outras funções, né? Ciclagem de enxofre, ciclagem de boro, enfim, fixação de nitrogênio, mas dentre as suas funções, essa descompactação do solo e deixando esse solo mais poroso, com capacidade de armazenamento de água por mais tempo. É essa a pecuária que a gente fala. E como é que o bovino entra? Temos aqui um pé de nabo, sem estímulo do bovino, sem pastejo do bovino, e aqui com o pastejo do bovino.
olha a quantidade de raiz que é produzida, pensa nas possibilidades de exudato que pode ser liberado aqui, de matéria orgânica e descompactação do solo. Mesma coisa aqui na Hunter, sem estímulo bovino, com estímulo de pastejo bovino. Então, assim, a pecuária, quando veio para essa região, veio com esse intuito, de trazer um valor agregado para o solo, quimicamente, fisicamente, biologicamente, e além de se tornar altamente rentável naquele tipo de manejo. Acho que esse exemplo aqui vai ficar mais nítido para vocês. Aqui à esquerda, nós temos uma pecuária convencional, com um bebedouro ao meio, os animais caminham todos os dias para poder vir para cá e pastejam por toda essa área. Fizemos um experimento para que a gente pastejasse uma fatia dessa área que fazendo um pastejo, né, da forma como a gente preconiza, do manejo intensivo de pastejo rotacionado. Olha a diferença de área aqui na mesma época do ano, de matéria verde sobre essa área, só com a colheita eficiente dos bovinos. Mesma adubação, mesma data de implantação, mesmo tipo de corretivo de solo. O que tem de diferença? Manejo intensivo de rotacionado, do qual se mede, se avalia, manejo de pecuária extensiva. Olha o grau de matéria verde que tem aqui em cima, provavelmente mais matéria orgânica, provavelmente mais água, tudo isso com eficiência de boca de bovino. O produtor gostou do projeto, ciclamos no primeiro ano, redividimos piquetes, vamos fazer novamente, expandimos para mais da metade da área. Olha a diferença. Mesma área, mesma adubação. O que tem diferente? Colheita eficiente de bovino, colheita extensionista de bovinos. Alisson, e o que isso vai incrementar? O que isso vai trazer para hectare? Você está falando do que traz de benefício para o solo. Maior tempo de cobertura do solo, essas plantas vão ficar vivas por mais tempo. Maior proteção térmica, retenção de mais umidade no solo, né? A gente vai perder menos por evapotranspiração, já que eu tenho uma camada lá em cima. E um maior sequestro de carbono. Hoje tem falado muito da pecuária como o vilão, né, dos gases de efeito estufa. Se eu tenho uma área de pastejo dessa que sequestra mais gases de efeito estufa, eu não tenho por que me preocupar. Eu não estou falando de uma pecuária extensionista, estou falando de uma pecuária intensiva, que é lucrativa, né, é rentável, que protege o solo e que ainda é ambientalmente mais viável. Aqui eu trouxe para vocês nessa mesma área, não sei se você consegue ver que é a área do bebedouro, só um nível de comparação, né, de imagem de NVDI. O que essa imagem traz? Ela traz o grau de calor nessa área. Aqui foi a área que a gente começou, aquela primeira área. Segunda parte dela que a gente começou no período depois, né, no próximo ano. E aqui uma área de pecuária extensiva no mesmo local, mesma lateral. Essa foto aqui é de junho de 2022. Essa foto é de julho de 2022, onde vai diminuindo a quantidade de água. A gente já percebe essa evolução e essa diferença de uma área que é pastejada de forma correta e uma área que não é pastejada de forma correta. Aqui chove a mesma quantidade de água daqui, mesmo adubo daqui, enfim, mesmo tudo. O que muda? Sistema de pastejo de bovino. Julho e agosto. Agosto secou, aqui não tem mais jeito. Mas ainda assim a gente percebe, né, que essa área perdurou por mais tempo. São 3 meses a mais de alimento aqui, são 3 meses a mais de proteção de solo aqui, com um único tipo de alteração. O bovino alimentando como deve se alimentar. Suprindo toda a sua demanda nutricional e respeitando toda a fisiologia da planta e agregando valor ao solo essa área. Aqui as 3 imagens, só para a gente, a nível de comparação, de como é que é feita essa evolução. Falando agora de biologia do solo, de como é que o pastejo bovino vai contribuir com isso, o que seria um solo biologicamente ativo, um solo biologicamente favorável? Aumento no teor de matéria orgânica, custo menor com a adubação e controle biológico de prática de doenças. O cara vai ter um menor investimento nesse sentido. E eu trago um gráfico para vocês que mostra, de acordo com o grau de porosidade desse solo, que isso aqui é causado por raízes, de acordo com esse grau de porosidade, o que eu tenho de matéria orgânica. Então, assim, quanto maior a presença de raiz, mais porosidade, eu tenho mais matéria orgânica nesse solo. Então, o que traz, né, mais uma vez, essa eficiência batendo do que é o pastejo de bovino feito de forma racional, do que é o pastejo de bovino feito de forma eficiente, mais uma vez, respeitando a saúde da planta, né, a fisiologia, incrementando a saúde do solo e aumentando a capacidade de retenção de água. Se eu tenho um solo mais poroso, eu tenho um solo que consegue segurar água e armazenar água por mais tempo. Tá. Isso aqui, pessoal, existem alguns estudos que a gente fala muito hoje sobre áreas de palhada de milho, áreas de palhada de braquiária, e eu concordo que ajuda sim, mantém sim a maior umidade do solo, mas trabalhos trazem que 60% a 80% dessa matéria orgânica é produzida através de exudato de raiz. O que é exudato de raiz?
É um líquido que essas raízes vão liberar, que vão nutrir esses micro-organismos que vão ser benéficos para o solo. Então, eu tenho hoje um milho, litros por hectare ano, 1.250.000 litros de polissacarídeos, trigo, 700 mil, cevada, 300 mil, enfim, entre outras e outras e outras plantas, o que cada um pode ter potencial de produzir de exudato. E o que é que isso aqui produz de tonelada por hectare ano de matéria orgânica? Então, não existe outro formato de você aumentar a matéria orgânica do seu solo, a não ser com exudato de raiz, a não ser mais raiz no seu sistema, a não ser com bovinos colhendo de forma eficiente e estimulando essas plantas, né, indiferente de ser uma planta monocotiledônea ou dicotiledônea, a produzir raiz, né, e liberando mais exudato, aumentando a matéria orgânica. Isso aqui é uma área de Tifton, que a gente assiste numa fazenda aqui, fica a 100 km aqui da cidade, com o estímulo de bovinos aqui em cima há 4 anos. Isso aqui é uma área de Tifton com 1,05 metros de profundidade. Eu encontrei raiz dessa Tifton hoje. Qual é o diferencial? Bovino comendo de forma correta, estimulando o crescimento de raiz, aumentando a porosidade do solo e o grau de umidade dessa terra aqui, pessoal. A 1 metro de profundidade. Retendo água, retendo nutrientes, diluindo nutrientes, deixando eles disponíveis para essa planta. Então, como é que a gente vai construir esse perfil de solo perfeito? Claro, primeiro é feita a correção desse solo, que seja esse equilíbrio químico através de pH. Vai ser plantar as plantas adequadas. Hoje eu gosto de trabalhar muito. Além dos mix de cobertura, a própria baquiária, o capim mulato também tem ajudado bastante aqui. Pânicos também. Minha dificuldade com pânicos hoje é a questão da rebrota, por conta do pastejo ser muito intensivo. Por vezes eu não consigo voltar no formato que a gente quer, no formato que a gente preconiza, mas não atrapalha de trabalhar. Consigo trabalhar até 3 vezes acima da média aí de 3 UA por hectare com áreas de pânico. E o segredo do negócio está aqui, num pastejo eficiente. Se eu tenho um pastejo eficiente, um estímulo correto desse pastejo, eu vou ter um solo ideal, porque eu vou ter mais raiz, mais exudato e mais matéria orgânica. Ou seja, maior capacidade de armazenar água, maior capacidade de armazenar nutrientes em um maior período do ano. Isso aqui foi um experimento que o Matheus fez, um colega nosso lá no Goiás, pude acompanhar uma parte disso, onde cada bandeirinha branca dessa, não sei como é que vai estar saindo aí para vocês no formato, onde cada bandeirinha dessa é um local onde um bovinho desse defecou. E aí o que a gente pode imaginar quanto a isso numa conta que a gente fez? Uma área de 3.750 metros quadrados, quase que 0,4 hectare aí, onde tinham 82 animais que foram contabilizados 365 eventos em 12 horas. Esses animais defecaram, todos os animais, 365 vezes em 12 horas. Foi feito um monitoramento disso para a gente pensar, né? E ver o que o pessoal fala muito sobre incremento, o que a pecuária pode fazer em cima da área, pensando em compactação. Vai ter sequestro desse nutriente que vai sair na planta e vai voltar para o animal, não vai voltar para o solo. E a gente faz essa conta. Um bovino adulto hoje de corte, ele esterca cerca de 23,5 kg de esterco por dia, certo? Eu considerei que 82 animais não estavam em fase adulta, então eu joguei bem para baixo essa média, botei 15 kg de esterco por dia. Olha o que eu consigo retornar de esterco nesse período de 12 horas. 1.230 kg de esterco dentro de uma área de 0,4 hectares, menos de 0,4 hectares, no período de 4 horas. Esse é um benefício a mais que a pecuária traz para o solo, né, em áreas de lavoura, em áreas de agricultura de precisão, que são bastante exigidas. E agora falando em rentabilidade. Lembrando, o propósito não era esse, o propósito final não era esse, não era a rentabilidade, não era ganhar dinheiro, era melhoria de estrutura física e biologia do solo. Só que feito de forma eficiente, feito da forma como manda o gabarito, eu consigo trazer alguns números, né? Essa pecuária consegue incrementar uma rentabilidade maior na fazenda. E aqui eu trago para vocês crescimento de matéria seca, falando hoje nível Brasil, isso aqui são números do Instituto Integra também. Tonelada de matéria seca por dia, que a gente estava falando, né? Sobre produzir comida para os animais. Média Brasil, 22,5. Nessa fazenda específica, área de braquiária, 55 toneladas de matéria seca por dia. Isso a gente fala com toda certeza, porque a gente faz essa avaliação de forma diária. Claro, com o tempo a gente vai pegando o manejo, vai fazendo de 3 em 3, 2 em 2 dias, mas essa avaliação foi feita de forma diária e vendo o crescimento dessa planta. Cortou, colheu, correto, volta no dia seguinte, quanto ela cresceu, X, volta no outro dia, quanto ela cresceu, X, e vai fazendo essa avaliação e tira essa média aqui a cada 7 dias. Área de Tifton, 176. Padrão, tem uma fazenda modelo que a gente tem 204. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se eu tenho essa eficiência, se eu consigo colher, produzir matéria seca nesse formato,
Olha a quantidade de UA que eu consigo. Padrão Brasil Integra, UA por hectare, 1,39. Top indicadores, 2,12. Nessa fazenda que a gente assiste em área de braquiária, 3 UA por hectare, ou seja, 2 vezes mais que a média Brasil. Padrão na área de Tifton, que é uma área que a gente faz um manejo mais intensivo, por ser uma gramínea que responde mais rápido, que ela, quanto mais você agride ela, mais ela retorna para a gente, enfim, por conta de toda a sua fisiologia, 10,12 UA. Padrão médio da araucária, que também é uma área de mix mais braquiária, 3,35. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente mede, a gente sabe pelo caminho que a gente está indo. E qual a dificuldade disso, Alisson? Chega lá, jogou um quadrado de 1 metro, cortei, fiz um passeio estimulado, trouxe para o micro-ondas e vi a quantidade de matéria seca que tem. Eu sei o que eu produzo, eu sei a quantidade de animal que eu tenho, eu sei o quanto eu posso adensar. Não sei vocês, mas pensando em perspectiva de futuro, essa fazenda que faz 1,39 está dentro daqueles 40% lá que não vai existir. As fazendas que são tecnificadas, que medem, que avaliam, que vão estar nessa média aqui de 3, de 10, a depender do tipo de forragem que vai utilizar, são essas que vão pagar a conta, são essas que vão trabalhar com ciclo curto, são essas que vão entregar uma carne de qualidade e que vai ser mais rentável para o produtor. Desempenho do animal a pasto. Padrão Brasil, 402 gramas por dia. Custo de 1,54. Por que entra esse custo? Aqui vai entrar suplementação, que a exigência aqui nesse caso vai ser maior, o animal não vai estar ganhando, o cara tem que suplementar, ele tem um animal para entregar, ele tem um prazo para entregar. Top rentáveis integra, 518, custo de 1,52. Padrão Fazenda Kobayashi, que é essa fazenda que a gente trouxe como exemplo, 761 gramas, a um custo de 71 centavos. Não sei a vocês, mas aqui para mim é gritante esse número, de um incremento aqui de 360 gramas a mais, a um custo de menos de 50% dessa fazenda. O que é que tem diferente isso aqui? Manejo. Medi, avaliei, sei que hora o animal vai entrar, sei que hora o animal vai sair, sei a quantidade de tempo que ele vai ficar lá dentro, sei o que ele precisa e não tem segredo em cima disso. Em confinamento, do qual eu uso esse excedente aqui de forragem com volumoso nessa área, padrão Brasil 1,423, esse aqui eu botei até uma conta de rendimento de carcaça, custo de cabeça dia, né, desse confinamento, 15,75. Melhores indicadores, 1,4, custo de 10,87, Fazenda Kobayashi, 1,57, 13,15. Fechei a conta ontem de 2 lotes que eu tenho lá, um de 120 animais e um de 110 animais, a um custo de R$11. Ah, por que seu custo está mais barato? Por conta do incremento do volumoso. Eu produzo volumoso aqui a baixo custo. Por que eu produzo ele a baixo custo? Eu faço o estímulo correto para que ele cresça de forma correta. Cresceu, sobrou, cortei, joguei embaixo da lona e quando cheguei aqui no confinamento ele me entrega tanto resultado aqui, os animais que estão a pasto, tanto animais que estão aqui no confinamento, a baixo custo, que é o que a gente tem. Separei alguns lotes para trazer alguns números para vocês. Animal com GMD de 2,07, só para vocês terem noção do que é o impacto de uma colheita bem feita. 2,07, é claro que numa fase acelerada, numa fase que eles vão estar ganhando perna, nem se compara com animais que vão estar terminando aqui no lote 4, mas é um custo de 9,29. Outro animal, uma categoria um pouco mais velha, né? Animal chegando até 520 quilos, GMD de 1,9, diária da cabeça, né? Custo cabeça dia, 13,4. Animais já em terminação, já na fase final aqui, entrando com 485, passando por 536, chegando a 578. GMD de 1,57, diária de 13,10. E isso tudo, mais uma vez, voltando, volumoso desses animais, é o excedente que sobrou da pastagem, que eu colhi a baixo custo, trazendo a matéria seca no custo de aproximadamente 23 centavos, que eu não conseguiria fazer, né? Em cima de uma silagem de milho, em cima de um trigo, de um sorgo, eu não conseguiria esses valores de forma alguma. Só mais uma medida, né? Padrão Brasil, para ficar mais ilustrado para vocês, 1,4. Padrão Tropos Indicadores, né? Do Instituto Integra 1,42. Fazenda Kobayashi, que tem entregado aqui a 1,74. Custo cabeça dia Padrão Brasil, 15,75. Custo cabeça dia Top Indicadores, 10,87. Fazenda Kobayashi, com um desempenho maior, a um custo de 13,15. Só um comparativo, mostrando mais uma vez a eficiência. Custo diário de animais a pasto. É aquelas informações, só que agora de forma mais ilustrada para vocês. Padrão Brasil 1,54, Top Indicadores 1,52, Kobayashi 0,75 e aqui uma área de TIF está 0,42, que tem um custo menor, porque essa forragem ela entrega uma qualidade maior. Então, eu suplemento menos, eu tenho um custo menor de suplementação aqui. Desempenho a pasto,
0,4, padrão Brasil, top indicadores 0,5, Fazenda Kobayashi na área de mix 7,61 e na área de Tifton 0,660. E aí é a hora que a gente vê se essa pecuária paga a conta de como é que é feito esse adensamento e de por que fazer esse adensamento. Eu tenho a média Brasil com 1,39 UA por hectare, eu tenho top indicadores 2,12, eu tenho uma área da fazenda, na área de braquiária fazendo 3 e tenho uma área de Tifton fazendo 10,2. E aí fica esse questionamento para vocês. Vale a pena intensificar? Vale a pena colher pasto de forma correta? Vale a pena ter esse investimento inicial, é claro, diante de um planejamento ou não? Se eu consigo produzir 9 vezes a mais do que a média do Brasil produz. O que isso aqui incrementa numa área hoje de pecuária? Eu produzi 9 vezes a mais arrobas do que uma área convencional produz. Então, essa é a pecuária que a gente preconiza, essa é a pecuária que a gente tenta implementar em algumas fazendas. Tem uma limitação aqui cultural, né? Pensando hoje em áreas de agricultura, mas a gente tem conseguido bastante cliente, né? Bastante fomento de pessoas que gostam do projeto, que são amadores, né? Gostam acreditam na técnica e estão vindo para uma situação de tentar rentabilizar mais. Por que eu estou falando muito aqui da região de Luiz Eduardo? Porque a gente vive aqui uma região um pouco diferenciada. Existe hoje um platô que fechou. O cara tem 30 mil hectares, ele não tem como comprar 60 mil do cliente. O que ele vai fazer? Ele quer trazer uma maior rentabilidade sobre essa área. Então, o que ele consegue fazer? Ele diversificar a produtividade dele. Uma época do ano faz soja, outra época faz pecuária. Só que tem que ser uma pecuária eficiente. Tem que ser uma pecuária que paga conta e que, acima de tudo, ainda traz benefício para o solo dele. Mas tudo isso só é possível diante de um planejamento, né? Que a gente chama como orçamento forrageiro, que tudo inicia diante de um projeto, onde a gente faz a mensuração dessa propriedade, faz toda a coleta e a amostragem diária de como é que vai fazer. Estou trazendo aqui a Fazenda Kobayashi, que é uma fazenda modelo que a gente tem e qual permite a gente estar trazendo esses dados para vocês, onde é feita aqui. Cadê meu mouse? Essa área aqui é a área de pastejo de verão, que são 11 hectares de Tifton, tá? E aqui a área que a gente chama de área de inverno, que é a área que eu vou coletar aqui essas 60 hectares para fazer comida e estocar aqui no período de seca. Então, os animais nas águas comem aqui e na seca como que sobrou daqui. Fiz o projeto, avalie a taxa de germinação, quantas plantas vou produzir, quantas plantas por metro linear, qual a capacidade, qual o crescimento disso. Simples. Tô sem, eu não tenho player mirror, não tenho esse tipo de tecnologia, joga o quadradinho lá, faz o cercado, coleta, amostra, manda para a bromatológica, que eu vou fazer análise para saber o teor de matéria seca, o teor de proteína bruta, para depois eu pensar nos animais que eu vou comprar, em qual categoria, qual peso, qual área, qual quantidade que eu vou utilizar. Então, existe um ciclo disso aqui, do qual, até chegar aqui, nós não falamos em animal ainda. Nós falamos aqui de projeto, taxa de avaliação de germinação, taxa de crescimento, análise bromatológica, para depois os animais entrarem como complemento e é quem vai rentabilizar o negócio. E não fazer o circuito contrário. Comprar os animais, comendo tudo, e chegar no período de seca não ter comida. Da mesma forma, a gente está falando de pasto, da mesma forma funcionam os confinamentos, né? Parte desses animais vão ser confinados depois no período de seca. Plantio dessa área, avaliação, todo dia, peso, quantidade de matéria natural, peso, quantidade de matéria seca, faça a mensuração, avalio, sobrou silagem, guardo, faço todo o processo de silagem, porque eu sei que vai estar seca no ano, né? Pela certeza que a gente falou. Essa área aqui é a área toda de silagem que a gente usa na fazenda para poder estocar para esses animais. E depois disso, ofertar no coxo. Essa fazenda, pessoal, a gente já atende ela há quase 4 anos. Ela iniciou com 60 animais, tá? Depois saltamos para 200 animais. Depois saltamos para 400 animais. Fechamos o último ano com 800 animais. E esse ano a gente já está com capacidade de suporte para 1.200 animais. Isso a gente está falando do período de 4 anos, sem perder nenhum animal por fome, sem perder nenhum animal por conta de falta de planejamento. Vai acontecer uma situação de um problema natural, um raio, ou um animal que enganchou, algum problema nesse sentido, por alguma questão de competitividade, mas por falta de alimentação, a gente roda esses animais por 15, 16 meses, alguns lotes com 13 dentro da fazenda, e nunca o problema foi comida, muito pelo contrário. Às vezes sobra comida, a gente vende comida, ou tem a oportunidade de comprar um animal mais barato para poder dar conta dessa comida.
Então, esse é o segredo. Mas tudo isso pode acontecer nesse formato, tá? Isso aqui é o tipo de serviço que a gente oferece nas fazendas. Quando a gente faz esse planejamento estratégico para saber qual o tipo de projeto que a gente vai fazer, se vai mexer com pecuária, se vai mexer com isso ou aquilo, é feito um levantamento, um estudo de caso antes, é feito um programa de gestão financeira, né, dos recursos. O que tem nessa fazenda? Ah, eu preciso fazer uma área de cerca, talvez eu tenha um eucalipto, alguma coisa que vai ficar de mourão. O que eu vou fazer? Quais são os principais recursos dentro da fazenda, de maquinário que eu posso utilizar? Um planejamento a curto, médio e longo prazo. Essas fazendas eu tenho todas as anotações e todo um ponto final que a gente vai chegar no período dos próximos 5 anos. Onde é que o produtor quer estar daqui 5 anos? Y. E qual o percurso que a gente vai ter que percorrer para poder chegar nessa situação. Então, assim, tudo isso envolve escrituração geotécnica, né? A parte de manejo sanitário, capacitação de equipe, que é o que a gente vai trazer para vocês de forma individualizada. Fiz um planejamento, vou fazer o dimensionamento. Qual é o esboço do meu projeto inicial? Qual é o orçamento forrageiro? Quais os projetos de instalações rurais que eu tenho? Qual a estrutura que essa fazenda tem? A partir daí eu vou ver qual a viabilidade técnica e econômica, se o produtor tem recurso ou não, se a fazenda oferece recurso ou não. E a partir daí que eu vou pensar se eu vou fazer cria, recria, engorda, confinamento, vai ser a pasta, qual tipo de capim eu vou utilizar, qual a lotação que eu quero. Tudo isso, antes disso, é feito um planejamento, uma avaliação de estudo, de mercado, né, do antes da porteira e do pós-porteira, e dentro da porteira, através de análise, o que a gente pode aportar ali dentro. A parte de gestão financeira, né? Qual o custo de cabeça-dia, qual o custo da roupa produzida, qual a margem que eu vou ter sobre a venda, qual o meu ganho médio diário. E a principal pergunta que eu sempre recebo: qual o meu retorno através desse investimento? Quanto eu vou ganhar em cima disso aqui? Quais são as expectativas de mercado? Qual a rentabilidade? Enfim, tudo isso é necessário para poder trazer um projeto que é concreto, um projeto que a gente fala hoje de movimentar milhões e que não dá para errar. Claro, acontece um impasse, um interpério no meio do caminho. A gente trabalha com previsões, né? Mais uma vez, não é com certeza. A certeza que a gente tem é que vai ter um período seco. A gente não sabe se vai ser 6 meses, 10 dias, ou se vai ser 6 meses ou mais. Então, assim, nós temos certeza. E trabalhando em cima de um planejamento. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Eu trouxe até aqui um modelinho do caderno do Senar, que é o caderno do produtor, onde o cara faz todo o controle de produção, controle sanitário, entrada e saída de animais, reprodutivo, enfim, gestão. 90% dessas fazendas são resolvidas por problemas de gestão, do qual a gente chega, faz algum tipo de implementação e que muda, sem mexer em pessoas, sem mexer em maquinário, e por vezes tudo isso está desalinhado por falta de um treinamento de equipe correto, por falta de uma anotação mal feita, por falta de um dado não anotado. Então, treinamento dessa mão de obra, palestra e material didático, né? A gente tem que estar sempre fazendo em cima dessas fazendas, e, dia pessoal, tudo anotado, tudo mostrado para todo mundo ter acesso. Índice zootécnico, que dia tal lote vai fazer, em fazendas de cria, pariu, não pariu, quais são as expectativas, qual é o período do ano, trazendo o que a gente quer para poder chegar nesses níveis aqui. Essas fotos são do mesmo lote, de como esses animais chegaram na fazenda aqui, certo? Esse aqui é um lote que a gente pegou mais velho, chegou com 7 arrobas e pouco na fazenda, passou pela área de pastejo de novembro a maio, veio para o confinamento, passou pela fase de recria, depois veio para a terminação e confinamento, e do qual foi abatido depois com a qualidade de carcaça e rendimento de 56%, para atender um mercado lá de Salvador, específico de alguns supermercados lá, de uma rede de supermercado lá. Totalizando aí 16 meses na fazenda, os animais aqui foram abatidos com 22 meses de idade. Então, assim, uma pecuária completamente diferente do que a gente vê. Os animais foram abatidos com média de 22 arrobas, entregando mais uma vez 56% de rendimento de carcaça, em um período curto, de 16 meses, rentabilizando o negócio. E a base de tudo isso, como a gente fala, a gente sempre costuma trazer como exemplo, tudo isso vem através de um planejamento. Isso não surgiu de hoje, isso não é a gente aqui tentando inventar roda, isso aqui é para tudo que tem na vida da gente, para tudo que a gente for fazer. Se a gente não tiver uma base de um planejamento, pelo menos de uma perspectiva futura do que pode ou que não pode acontecer, a gente tem que estar preparado, sabe? Isso, inclusive, pessoal, é um propósito bíblico, que traz aí Lucas 14, né, versículo 28 e 29. Quem começa a construir uma torre, antes de calcular o custo, vê se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Se não completar esses alicerces, você ficará sem dinheiro e todos rirão dele. Como começar um projeto sem saber se eu tenho condições suficientes, né? Se eu tenho ferramentas suficientes para poder concluir esse projeto ou não, para chegar onde eu quero, tá?
A gente fala aqui de rir dele, é uma interpretação bíblica, mas a gente sabe que na pecuária não dá tempo nem disso. Qualquer tomada de decisão errada que você pode vir a fazer, que seja num manejo nutricional, que seja numa densidade de pastagem, que seja numa categoria animal escolhida de forma errada, isso aqui pode impactar diretamente no resultado financeiro, né? Quando a gente fala de finança hoje, o tempo todo, como eu falei você, a primeira pergunta que eu recebo quando entro nas fazendas é saber a quantidade de alimento, a quantidade de retorno financeiro que o produtor vai ter. E tem uma frase que eu sempre uso, o professor Antônio até gosta dela: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Essa é a importância de medir, essa é a diferença de um resultado dessas fazendas que a gente traz aqui, no comparativo com a pecuária extensiva. Então, assim, a gente erra menos porque a gente mede mais. Se eu meço todo dia, eu tenho como prevenir, trabalhar de forma antecipada do que pode acontecer ou não lá na frente. Seja numa falta de alimento, seja numa compra errada, seja num projeto que vai se abortar, né, terminar de forma que a gente não quer. E para tudo isso a gente tem que estar de olho, sabe? Tem que estar medindo, como eu falei para vocês, eu não sei trabalhar do formato, eu não vejo a pecuária trabalhar sem esse tipo de gerenciamento, não vejo a pecuária progredir sem ser nesse modelo que a gente tem trazido, né, tem buscado. Mais uma vez, não é um modelo que a gente entende que vai servir para todo mundo, cada porteiro é uma realidade diferente. Mas quando a gente se dedica, né, e está em cima de tudo, eu gosto de trazer essa mensagem, né, que isso aqui é o que nos motiva todos os dias, isso aqui é o que nos faz acordar mais cedo, de tudo que a gente fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus, e não para os homens, sabendo que é de Deus que vai vir essa recompensa e essa herança, né, da licença religiosa de vocês, mas tudo que a gente faz hoje, se a gente não colocar um propósito maior, que seja não só para atender a necessidade do cliente, que seja não só para atender a necessidade do mercado, mas que seja algo a ser ofertado naquilo que você acredita, do qual você vai acordar cedo, vai chegar tarde em casa, vai rodar quilômetros e quilômetros, vai ficar 30, 40 dias sem vir em casa, mas com um propósito e com um discernimento, né, de que aquilo é para um bem maior, é pensando naquela responsabilidade que nós temos hoje de alimentar 24% do mundo, é pensando nesses 220 milhões de habitantes que a gente tem aqui no nosso país hoje, de produzir um alimento de qualidade, né, e de baixo custo para chegar nesse produtor final. Então, são essas coisas que motivam para a gente. E é o nosso papel, né? Construir o mundo que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós, como formadores de opinião, como profissionais do setor agrícola, que é o que move o mundo hoje, que é o que alimenta o mundo hoje, eu não vejo um outro caminho se não for trabalhar nesse formato, se não for trabalhar, né, com dedicação, com empenho, pensando em algo maior e pensando no futuro, né, das nossas próximas gerações. Então, a prosa foi grande, falei com o professor hoje, Antônio, se tinha alguma limitação de tempo, eu queria trazer essa mensagem para vocês. Esse é o nosso contato, esse é o número meu pessoal, meu e-mail, rede social, nosso Instagram. O pessoal do Cuidando do Boi é parceiro nosso há um bom tempo já, e quero que isso aqui perdure enquanto a gente tiver vida, que seja um grupo que cresça cada dia mais, que possamos estar mais aqui, professor Antônio, como o Tom falou na nossa última reunião, né, que nós possamos estar trazendo esses exemplos diários. Eu não vi isso aqui na minha universidade. Essa pecuária que a gente prega hoje, que a gente toca hoje, a gente cresceu e construiu isso aqui errando, tropeçando, mas enfim, são experiências que a gente quer trazer para vocês, para que vocês saiam muito mais preparados do que a gente saiu, para que vocês saiam muito mais prontos para atender uma demanda de um mercado que é diferente de quando eu entrei na universidade lá em 2012. Então, hoje é isso que o mercado pede, é dessa forma que a gente trabalha, e, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade, deixar essa mensagem aí aberta para vocês a críticas, sugestões, enfim, mais uma vez agradecer pela paciência e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Show de bola, viu? Parabéns mesmo, meu amigo. Pode fechar sua apresentação, se você quiser, para você já estar aqui com a gente. Rapaz, fantástico, viu? Muita informação de qualidade. Eu adorei. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, gostaria de falar que a lista de presença, o link está aí, né? Quem deseja o certificado, por favor, deixar o nome lá na lista de presença. E agora, nesse momento, vamos abrir a comentários, elogios, críticas, né? Dúvidas, fique à vontade, ok?
Acho que o pessoal tá meio tímido, viu? Não, pode ficar à vontade, gente. Sou de casa. Alisson, mas ó, você falar de coração, foi uma das melhores palestras que já passou por aqui. Agregou demais. Assim, parabéns pelo capricho. Eu vi que você parou, não é fácil parar para montar uma apresentação dessa, né? Eu sei o trabalho que dá, viu? Obrigado de coração. Gostaria de convidar a Vitória para fazer um agradecimento especial em nome do Cuidando do Boi. Vitória, fica à vontade, viu? Boa Vitória. noite a todos. Boa Tudo bem com noite. vocês? Em nome do grupo Cuidando do Boi, eu quero agradecer o Alisson por ter aceitado nosso convite, né? E ter dado essa excelente palestra. Foi muito enriquecedora para todos nós. E te agradecer por todo o apoio. É o professor Antônio também, por estar sempre colaborando conosco. E quero convidar vocês para ficarem atentos ao nosso canal, às nossas redes sociais, para que logo, logo teremos novas palestras e novos eventos também. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Show de bola, viu? Alisson, gostaria de convidá-lo para estar aqui no nosso evento, né, em outubro. Vai ser dia 2, 3 e 4. Será o simpósio da pós-graduação e dia 5, dia de campo. Sim, faça um esforço. Será muito valoroso para a gente ter você aqui, viu? Ah, Muito professor, obrigado, meu amigo. fico feliz pela oportunidade mais uma vez e pelo convite. Como a gente tinha comentado, é difícil de direcionar um discurso assim para um público tão diversificado. Tem aluno, tem consultor, tem colega, tem amigos aqui que não são da área, e a gente espera ter atendido as expectativas aí. O tempo é curto, tentar falar de tudo que a gente faz, de como é que ocorre esses processos. Vim lá na agricultura, falar do solo, falar da pecuária, falar da rentabilidade, mas eu acho que tomara que tenha conseguido entregar a mensagem, está aqui aberto. Entregou, Obrigado pelo entregou, viu? convite. Viu? Show de bola, viu? Coração. Até a próxima, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Grande Amém. Tchau, abraço. tchau. Obrigado, beijo. Boa Valeu. turma. Valeu, gente. Grande abraço.